Boa noite, galera. Vamos lá para a nossa primeira aula. Nós vamos estar falando sobre o modernismo, que entra a terceira geração. No contexto histórico, o fim do Estado Novo, 1937 a 1945, no país, implementado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, no ano de 1945, é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, começa a Guerra Fria nos Estados Unidos e a União Soviética e a corrida armamentista. O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, mas sim um período literário de transição do realismo-naturalismo para o modernismo. Então, o pré-modernismo, ele é uma transição literária do realismo-naturalismo para o modernismo. Os principais objetivos é a necessidade de transformação nas artes, na temática, na linguagem literária. A ruptura com os moldes simbolistas e parnasianos. Então, isso aqui é um dos principais objetivos. Entrando aí, como eu falei para vocês, que é uma transição do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Isso tudo envolve o pré-modernismo, que vem a transição para o modernismo. Uma visão geral do contexto. O estado de insatisfação do homem em relação à civilização, que é o caminho traçado pelo homem e pela humanidade. A ruptura com o passado para levá-lo de volta às origens primitivas. Estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, a expansão ou industrialização dos países europeus. A Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, a transformação na maneira de pensar do homem moderno. Ideia de nacionalismo, nazismo, fascismo ou comunismo, que gera as intensas agitações. Então, nessa visão geral, acontece o estado de insatisfação do homem em relação à civilização, a ruptura com o passado, o estado de insegurança dos acontecimentos, a Primeira Guerra Mundial e o início com essas transformações. No contexto histórico, o momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para a nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Então, nesse momento, o que interferiu na produção literária, marcando a nova transição dos valores éticos para o século XIX com uma nova realidade. E isso seria uma série de conflitos. E aqui estão os pontos de conflitos no pré-modernismo. Nesse contexto de época, o fanatismo religioso do padre Cícero e de Antônio Conselheiro e o cangaço do Nordeste. Então aqui eu coloquei para vocês o padre Cícero, o Antônio Conselheiro e o cangaço do Nordeste, que são representados por esses homens. As greves operárias em São Paulo, que essa aqui eu coloquei para vocês a foto da primeira greve no Brasil, que foi na cidade de São Paulo, as revoltas da vacina e da chibata no Rio de Janeiro. Isso aqui teve, vocês também vê essa revolta em História, que vocês veem esse conteúdo aí mais aprofundado. Aqui a gente volta mais isso aí para literatura, mas é importante citá-los. O nascimento da burguesia urbana e a industrialização e o surgimento do proletariado. Aqui eu coloquei para vocês as evoluções. Antigamente eram bem mais simples. Aqui já foi sofisticando
e aqui já está o nosso atual. A imigração, a segregação dos negros pós-abolição. Até hoje, a gente recebe, né, imigrantes. Isso aqui nunca parou de acontecer. Então, vem desde os anos de 1930 até nos dias atuais. E temos aqui também a discriminação dos escravos, que até hoje a gente vê isso aí. Eles já sofriam naquela época e hoje em dia sofre com essa discriminação que ainda é frequente nos dias atuais. Em uma radiografia crítica do Brasil, na visão geral, o pré-modernismo é uma literatura crítica social, mostra o Brasil com seus conflitos políticos e sociais, a desmistifica o romantismo e o seu nacionalismo ufanista e o nascimento crítico e amargo. Então, ela é uma pré-modernismo, é a literatura da crítica social e que no Brasil mostra os conflitos políticos e sociais e desmistifica o romantismo do seu nacionalismo ufanista. Uma das principais características do pré-modernismo, como eu já havia falado para vocês, a ruptura do passado. Os autores adotaram inovações que feriam o academicismo, o regionalismo. A realidade rural brasileira é exposta sem os traços idealizadores do romantismo, como a miséria do homem no campo é representado de uma forma chocante. A literatura, ela denuncia, os livros são em tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial, sertão nordestino, caboclos, interioranos e a realidade dos subúrbios. A contemporaneidade. A literatura retrata fatos políticos da situação econômica e social dos contemporâneos, e isso diminui a distância entre a realidade e a ficção. Na prosa modernista, nós temos aí 3 tipos de prosa. A primeira delas, a prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é a sua ambientação nos espaços da cidade, em determinado campo e do espaço agrário, qual se destaca Lígia Fagundes, a prosa regionalista. Então, a Lígia Fagundes, ela se destacou bastante na prosa regionalista. E vamos conhecer aí a prosa regionalista. Observe, por outro lado, os aspectos do campo da vida agrária, que a fala é coloquial e regionalista. Por exemplo, a obra de Guimarães Rosa. Ele fala, né, dos aspectos do campo, da vida agrária, e a fala dele é coloquial e regionalista. Na prosa intimista, por sua vez, a prosa intimista é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva, observada nas obras de Clarice Lispector e Lídia Fagundes Telles. Então, na prosa pessimista, quem se destacou foi Clarice Lispector e Lígia Fagundes. Na prosa regionalista, o Guimarães Rosa. E na prosa urbana, a Lígia Telles. Beleza aí, galera? Então, nessa prosa aí, eu destaco aqui para vocês um principal autor dentre todas elas, que é o João Cabral de Melo Neto, 1920 a 1999. Conhecido como poeta engenheiro, João se destacou na prosa e na poesia, pelo rigor estético apresentado em suas obras. Pedra do Sonho, de 1942, O Engenheiro, de 1945 e Morte e Vida Severina, de 1950.
1955. Eu creio que em um desses livros aqui, o que vocês mais conhecem é Morte e Vida de Severina. Eu creio que muitos de vocês já ouviu ou já leram, né, a Morte e Vida Severina. No concretismo, lançado na Exposição Nacional da Arte Concreta, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Reagir contra o convencionalismo nas artes e na poesia, a poesia visual, a renovação do espaço, a renovação das palavras. Isso aconteceu com o concretismo, que foi as mudanças que vieram. Eliminação do verso como elemento fundamental, a distribuição dos versos no papel no modo criativo e não linear, a exploração da camada material do significante, som, forma, tamanho e palavra, a influência nos meios de comunicação, o desdobramentos, o neocroquetismo, a poesia prax. Agora eu deixo aqui para vocês refletir que precisamos descobrir um Brasil escondido atrás das florestas, como a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão refletir sobre essa fala e qualquer coisa com essas explicações do modernismo que envolve a terceira geração, vocês vão estar respondendo às atividades da apostila de revisão. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só vocês estarem me chamando no WhatsApp. E bom estudo para vocês.